Nossa próxima entrevista da nossa série Fincas em Ação é com o Rodrigo Maia. Ele é presidente do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. E é muito interessante porque ele nos conta, nos dá, né, o caminho das pedras, como um think tank pode se relacionar com os investidores. É muito interessante, assistam. O IBRE, esse ano, é um ano muito especial, está completando 25 anos de criação, foi inspirado num instituto correlato americano. A ideia era fortalecer a profissão de relações com investidores. Então, ao longo dessa jornada, o IBRE pôde fortalecer os profissionais e as profissionais de relações com investidores do Brasil, né? Nós somos aí cerca de 400 associadas e associados que buscam principalmente o desenvolvimento profissional. Eu me identifiquei desde o início com o Instituto pelo caráter humano, essa questão de olhar mais para a profissão, né? Então, nós somos executivas e executivos dentro das companhias que a gente precisava de uma força, uma vez que é uma profissão que nós somos porta-vozes, né, da companhia para o mundo todo. Então, eu me identifiquei desde o começo, há 18 anos, quando eu me filiei ao IBRE. Eu comecei lá na região sul, onde eu trabalhava numa empresa de produção de aço, né? E fui fazendo esse trabalho junto com o IBRE, né, por mais de 15 anos, e virei diretor da Regional Sul. Depois, quando eu voltei para São Paulo, eu segui, né, como diretor em São Paulo. Depois fui chamado para ser conselheiro de administração do IBRE, e quando foi no final do ano passado, né, eu recebi o convite para pleitear ser o diretor-presidente do IBRE, que eu aceitei com muito orgulho e muita satisfação, e agora estou findando aí esse período, né, de um ano. Nós teremos uma transição para um novo diretor-presidente no IBRE. Eu diria que é algo muito pessoal, no sentido de poder ajudar as pessoas a se desenvolver na carreira. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada em paralelo, ter a minha carreira profissional e a minha carreira acadêmica. E o IBRE, ele te dá essa possibilidade, porque ele tem cursos, ele tem um programa de mentoria, aonde as pessoas que estão iniciando a carreira, e é interessante isso, porque não significa que são novatos na vida profissional, e sim novatos na profissão de relações com investidores. Então, muitas vezes você tem um diretor de planejamento estratégico que vai ter primeiro contato com a profissão, e ele vem fazer mentoria conosco, ou uma diretora, porque ele precisa entender a profissão de relações com investidores, que é algo muito específico e muito seleto no Brasil e no mundo, né? Então, isso mexeu muito comigo, sabe? Porque o IBRE, ele tira aquela ideia de corporação para ser uma ideia de humanismo, assim, de desenvolver as pessoas e seus potenciais, as suas habilidades, né? Poxa, eu preciso do idioma, eu preciso de uma habilidade de comunicação, de marketing, de finanças, preciso entender tecnologia, né? E não é à toa, né? É o que a gente costuma dizer do walk the talk, né? Eu sempre pratiquei isso, porque quando eu falei que a gente deveria entender o mundo, né, ciência de dados, a minha intenção foi vir para a Europa para estudar data science. Eu terminei a minha carreira no Brasil em relações com investidores, né? E vim aqui começar um mundo novo, que é essa profissão de ciência de dados, mas sempre conectado também com a profissão de relações com investidores, com a área financeira. Então, muito da minha inspiração tem a ver com essa questão de você, quando está entrando numa empresa, você não pode fechar seus olhos ou não olhar para o lado e não ver que tem um instituto do tipo IBRE,
né? Porque eu tenho uns colegas de profissão que eles dizem assim, muitas vezes quando a pessoa está indo muito bem na carreira, ela fecha os olhos para as coisas mais simples. E o híbrido sempre foi nessa simplicidade, sabe? De você tentar ajudar quem está do teu lado e pessoas que lá no futuro pode se estar numa situação diferente. Então, às vezes acontece muito, né, de chegar e bater na porta do híbrido profissionais que ficaram fora do mercado e completamente esqueceram do híbrido. E aí, do nada, eles voltam e vêm nos pedir apoio, a gente dá esse apoio. Só que a gente percebe que o mercado não dá. Porque se você some do mercado, depois, quando você tenta voltar, e isso pode ser assim, ó, 3 anos, já mudou completamente as pessoas, os agentes do mercado, né? Então, o híbrido te conecta, te mantém conectado com o mercado de capitais e com a profissão de relações com investidores. Atualmente, na minha gestão, eu, quando recebi, né, o chapéu de diretor-presidente, eu digo que eu estou diretor-presidente, né, o importante é que eu esteja junto com o híbrido de alguma forma, e espero estar no futuro, mas eu comentava muito isso. Poxa, o IBRE, eu sei que ele tem no nome dele, no DNA, Brasil, né? Então, o IBRE, aí você já lê Instituto Brasileiro. Só que a gente precisava ir para fora, né? Então, quando eu cheguei aqui na Europa, eu já fui procurar, né, um instituto correlato aqui, né, em Portugal. Eu fui atrás do instituto no México, dos Estados Unidos, e nós resolvemos fazer um evento com o NIRI, que é o Instituto de RI dos Estados Unidos, o INARI do México, né? E no metaverso. Por quê? Porque além de ser global, a gente tinha que ser digital. E isso foi para mim muito emblemático, porque o metaverso é uma ideia do futuro. Então, se você olha hoje, as pessoas falam, o metaverso. Eu fiz um evento recente, a segunda semana do RI, e eu fiz essa pergunta para um profissional que eu admiro muito, né, o vice-presidente da iFood, o Diego Barreto, e eu conversando com ele, ele falou, Rodrigo, metaverso é algo que vai explodir daqui a uns 5 anos. Eu falei, poxa, que legal, né? E o híbrido já está dentro desse universo, porque a gente já fez o nosso teste, já buscamos, então, ser global e ser digital. Então, eu acho que para o novo presidente do híbrido, que já foi escolhido, que vai ser o Jean Leroy, vai ser dar sequência também a isso, sabe? Como que o híbrido cada vez vai ser mais global, mais digital, para que os profissionais que estão associados ao híbrido possam se beneficiar disso. Eu vinha falando muito desse mundo tecnológico, né, dentro do híbrido, para o conselho de administração, para os associados, conversando muito sobre isso, e eu queria viver isso de fato, né, toda essa questão global e essa questão digital. Né, e até aprendi algo novo na segunda semana de RI também, que a gente está falando do mundo assíncrono, né? Em um mundo em que você está aqui gravando uma entrevista comigo no vídeo e eu, feliz da vida, vou saber que daqui a um mês ou daqui a um ano alguém vai poder assistir e também vai multiplicar esse conhecimento. Então, é muito diferente, né? Porque agora o mundo te permite isso, né? E eu acho que para o híbrido é a mesma coisa, porque se você pegar os eventos que nós temos feito, são eventos gravados. Esses eventos gravados, depois o associado que vai entrar daqui a um ano no híbrido, ele vai ter a oportunidade de conhecer a ideia que nós tivemos há um ano. E isso, para mim, é genial, porque você está juntando não só o global, mas também o que a gente está chamando de multiverso. São vários universos que você pode acessar, seja por telefone, por e-mail, TikTok, internet, Instagram, sabe? É algo totalmente complementar e que cada tipo de público vai aceitar ou vai ouvir você de uma determinada maneira. E isso só é permitido pelas novas tecnologias e esses executivas que vierem no híbrido, eles vão ter que estar abertos a esse tipo de tecnologia também. Porque na verdade isso é um grande desafio, né? Como você falou, a gente ainda é assíncrono, né? Então, o pessoal vai ter que correr, né? Olha, eu vou dar um exemplo, eu adoro dar exemplo vivo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje aqui em Portugal. Portugal está em alerta vermelho, principalmente Lisboa, pelas fortes chuvas que estão acontecendo. Se fosse antigamente, né, eu recebi aqui um alerta
inclusive via celular, que é enviado para todas as pessoas, dizendo não saia de casa. Então, as pessoas não estudariam. No entanto, o que acontece? Como a gente está num mundo híbrido, né, a escola está ligada. Está ligada como? Ué, o professor está na casa dele, fazendo um Zoom com os alunos e não se perderá um minuto de aula. E isso só é possível porque essa escola, né, no caso a nova IMS, ela abriu as portas desde antes da pandemia, porque é uma escola totalmente digital, e na pandemia ela teve essa vantagem de poder ter todos os recursos para os seus alunos, né, através do Moodle, que é uma tecnologia de educação à distância, de permitir que as pessoas, independente das intempéries que aconteçam, possam se beneficiar do mundo híbrido. Então, se eu não posso estar lá presencialmente, eu vou assistir da minha casa, e eu vou ter o mesmo benefício de conhecimento, e se eu não puder assistir hoje, a aula será gravada, eu assisto amanhã, no horário que eu posso assistir. E aí sim o mundo assíncrono. Algo que eu aprendi aqui na Europa e que eu tenho ouvido muito é que projetos que têm algum apelo de sustentabilidade, eles já largam com uma vantagem, porque hoje existe muito financiamento, seja público ou privado, para projetos com apelo de sustentabilidade. O que eu quero dizer com isso? Então, digamos que você queira montar uma fintech, né, para crédito de baixa renda no Brasil. Certamente, o apoio que você vai conquistar ele é muito mais célere do que se você está só querendo montar uma empresa de crédito para conseguir ter um rendimento em cima disso, né? De pessoas que estão ali buscando um crédito por motivos variados. Então, acho que quando você começa a dar propósito para a tua startup, né, ou que seja uma fintech, que seja outro tipo de empresa que está começando agora, mesmo que seja um IPO, né, na bolsa, tem que ter propósito. Isso é algo que mudou muito, sabe? Eu noto isso nos últimos 3 anos. Uma coisa é uma empresa que começa e ela quer entrar no mercado tradicional, mas ela não tem um propósito, ou seja, ela não tem uma forma de servir a sociedade. Quando ela tem, ela começa a ter um apoio e acelerado, um apoio que seja de bancos grandes, bancos pequenos, o próprio setor público. Eu vejo isso muito na Europa, né? E também nós vemos atualmente, eu também faço parte da Abrasca. Eu sou um consultor global da Abrasca. A Abrasca é a Associação Brasileira de Companhias Abertas, e que ela tem um lab, que é o Capital Markets, e que a gente busca, né, empresas que estão começando e que têm uma ideia muito diferente para que possa auxiliar as empresas que já estão estabelecidas no Brasil. Então, é quase que a junção dessas startups que estão com uma ideia nova e aquelas empresas tradicionais. E tudo isso com o apoio da Abrasca. Então, o IBRE também tem apoiado essas iniciativas, né? E a Metaverso foi uma delas, né? Uma empresa que começou com essa ideia, e essa ideia, a CVM acabou autorizando no Brasil se fazer assembleia de acionista no metaverso, algo totalmente inovador, que foi com o apoio desse lab. Então, assim, ó, a minha principal sugestão é esteja antenado e conectado, veja qual é o propósito da tua empresa e, principalmente, se esse propósito tem uma conexão com sustentabilidade. Com certeza, vai conseguir acelerar esse processo que né, desde o início, que na semente ali, que nasce a ideia, até isso se tornar uma realidade e conseguir captar financiamento. Minha vida inteira eu trabalhei com o setor privado, né? Então, eu tenho 25 anos trabalhando em 3 multinacionais. Eu entendo que, atualmente, se você tem uma boa ideia, o que acaba acontecendo é que o setor privado te abraça. Então, vou dar exemplos, tá? O setor financeiro, hoje, ele fica procurando startups, fintechs, que têm uma ideia muito boa. Posso dar o exemplo aqui, o projeto do Cubo, do Itaú, né, que é um projeto impressionante, porque é uma série de startups que estão ali, né, tentando a grande ideia, e aquilo ali, quando vinga, né, com certeza o banco vai apoiar.
né? Uma série de outras iniciativas, a gente vê empresas como a Gerdau, né, com Gerdau Next, aonde ela fica buscando startups que tenham ideias. Então, por exemplo, se você tem uma ideia de construção rápida e que também tenha o propósito, como eu falei, eu tenho um propósito, eu quero ajudar a reformar casas de pessoas que precisam. Puxa vida, isso é algo diferenciado. Então, eu vou te apoiar. Então, eu particularmente acho que o setor privado está de braços abertos agora para esse setor, né? Porque são jovens, normalmente que têm ideias geniais e que falta a essa alavancagem, essa aposta financeira e que muitas vezes as grandes corporações podem apoiar. Minha visão é que a pessoa física, principalmente no Brasil, né? Eu acompanho aí esse mercado há cerca de 25 anos. Eu lembro que a Bolsa Brasileira falava, né? Poxa, quando chegarmos, né, a 1 milhão de investidoras, hoje nós estamos a 5 milhões. Agora, esses 5 milhões, eles estão sendo assessorados por bons conselheiros e maus conselheiros, né? Então, vide a questão atualmente dos influencers. Você tem os influencers excelentes que eu conheço, né? Poderia citar vários nomes aqui, que têm um fundamento muito forte. E você tem os influencers que eram jogador de futebol, atriz, modelo, cantora, e aí você começa a pensar que as coisas não estão sintonizadas, né? Você, para ser um influencer de um determinado setor, você tem que estar especializado naquilo. Então, existe, tá? Uma grande ideia, ela pode ser abraçada por um grande banco, vamos lá, uma XP, né? E aí ele conseguir repartir isso em milhares de pedacinhos e vender essa ideia para a pessoa física. Isso pode ser feito. Isso pode ser feito. Mas isso não é feito, né, Rodrigo? Normalmente isso não é feito, né? Por que não Pois é é, feito? a Bolsa Brasileira, né? Aqui na Europa, eu em contato com a European Issuers, a primeira coisa que eles falaram é: a gente quer apoiar muitas pequenas empresas, porque elas precisam dessa abertura, dessa porta no mercado que é uma porta muito complexa para quem está começando, né? Agora, no Brasil, ainda isso está no nascedouro. Agora, a Bolsa Brasileira, ela tem intenção, né, de apoiar projetos novos. A CVM, ela está com a sua sandbox, como é o quê? São ideias novas de empresas, muitas vezes, que são pequenas, que pode ser que a CVM aprove a ideia e aquilo vá para frente. A mesma coisa como eu comentei da Abrasca. Então, são iniciativas que estão no nascedouro, mas você tem razão. É algo ainda muito embrionário, mas eu sempre sou um otimista. Eu acho que tem muita frente para isso e tenho certeza que a B3 vai ajudar, que a CVM vai ajudar, que a Abrasca, né? E o próprio IBRE, porque o IBRE pode dar essa consultoria para esses profissionais ou essas profissionais que estão iniciando vender o seu projeto. Porque, no fundo, o que a gente faz é isso. Relações com investidores, a gente vende um projeto para o investidor. Então, o IBRE pode apoiar nesse sentido também. Essencial. Eu diria que na minha vida profissional de relações com investidores, né, que aí nos meus 18 anos de RI, eu costumo brincar com mais de 70 divulgações de resultados. Isso é um trabalho de 4 mãos. É as mãos dos profissionais de relações com investidores com as mãos de comunicação. Porque o que eu sempre gostei de frisar na profissão, você não pode ser mais nem menos do que o DNA da sua empresa. E quem conhece o DNA da sua empresa é a estratégia de comunicação. Tudo nasce na comunicação. Então, se a sua empresa, quer passar uma mensagem, né, que o propósito dela, né, por exemplo, apoiar as pessoas que precisam, que não têm uma casa, ou as pessoas que não têm um carro, ou as pessoas que têm dificuldade de se locomover dentro da cidade. Então, existem vários propósitos, né, maiores. E as relações com investidores tem que aprender a comunicar isso. Não adianta. Aquele profissional que só sabe falar do EBITDA e do lucro, ele acabou. Ele acabou. O profissional ele tem que saber falar de sustentabilidade, ele tem que saber em que estágio digital a companhia dele se encontra.
como que é o conselho daquela companhia, qual é o planejamento estratégico, como que a companhia vai durar mais 10, 15 anos, como que a companhia ela está preparada para as intempéries que estão acontecendo, inflação global, né, os riscos de cybersecurity, como é que está se vendendo via e-commerce. Então, a comunicação ajuda nisso tudo, porque ela te dá a base para, assim, você transmitir a informação para o investidor. E tem que ser uma informação simétrica, transparente, tempestiva. Ela não pode ter uma dissonância do DNA da empresa. Porque aí, uma vez que você passou o DNA da empresa, nem mais nem menos, você fez seu papel de RI. Eu sou um fã número um dos apps, né? E eu, quando eu olho para o Brasil, eu fico impressionado, até nível europeu, a quantidade de aplicativos que existe hoje, digital, no Brasil, e que funciona, sabe? Eu diria que o Brasil é um país já digital. Então, se você pegar, né, os milhões de celulares que hoje conectam, o Pix é um exemplo, né? Uma ferramenta brasileira que funciona muito bem. Então, eu diria que, como eu falei, a CVM ela pode apoiar nesse sentido, quando a gente pensa em mercado de capitais. Nós temos um novo presidente da CVM, que no discurso dele de abertura, ele quer dar muita força para o mundo digital, para as novas tecnologias. Ele participou conosco do evento no Metaverso, né? Então, eu diria o seguinte: o Brasil está preparado, nós precisamos entender os caminhos, né? E eu entendo que esse novo governo que está aí vai ajudar muito essas pequenas empresas, startups, que precisam desse financiamento, dessa facilidade do poder público, né? E vi de recente aí instruções que têm sido lançadas sobre, por exemplo, o mundo do blockchain, né? O mundo da criptomoeda, a própria CVM abraçando a ideia, o governo abraçando a ideia. Eu acho que por meio desses sandbox, né, e uma aceleração dentro das diferentes esferas do governo, a gente vai conquistar isso aí. Então, acho que é um excelente início para 2023, né, e espero, né, que o poder público se sensibilize, porque o futuro está na mão dessas iniciativas, né? As grandes corporações já viram isso. Elas não estão tentando inventar a roda, né? Elas estão buscando nas pequenas empresas as grandes iniciativas, porque são cabeças que estão pensando, tendo ideias super inovadoras, e por que não aproveitá-las financiando, dando crédito, e espero que o poder público faça o mesmo. Eu sou um eterno otimista do Brasil no mundo digital. O Brasil, pelo nosso DNA criativo, aonde nós vamos, a gente tem entrada nessa questão toda da inovação, do mindset digital. Vou te dar um exemplo muito simples. A Europa agora vive um momento de alta inflação. E o Brasil está super acostumado com isso. Mas aonde se encaixa isso? Em muita coisa, porque se você olhar as fintechs, né, brasileiras, elas já estão preparadas para esse mundo da inflação. E quando você olha aqui na Europa, inflação para eles é algo muito novo. Então, mesmo nos contratos, ou mesmo num código de programação, o izinho da inflação não está ali. Então, ele tem que se encaixar. E eu acho que o brasileiro e a brasileira tem no DNA essa inovação. E vai conseguir. Eu acho que o governo tem que olhar para essas mentes, né, que estejam no Brasil ou fora do Brasil, que voltem, ou que ajude de onde estiverem, porque isso também é um outro pensamento. Você pode estar na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em Israel, e ajudando o Brasil, porque teus projetos vão estar ali sendo desenvolvidos em conjunto, até no metaverso, com outros profissionais programadores brasileiros, e sim, o importante é que o país se desenvolva e aproveite esse ferramental todo dessas mentes que estão pensando em inovação para poder ajudar o país a acelerar o crescimento econômico. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que
tem tudo para isso acontecer. Eu acho que a gente tem a principal matéria-prima, que são as mentes pensantes das brasileiras e brasileiros que adoram inovação. Com certeza, eu tenho isso sempre comigo na minha dia que ao amanhecer, né, de cada dia, é buscar ser global, né, buscar ser digital e sempre ir juntos, sabe? Esse é um pensamento muito importante. Eu sempre falo, vamos juntos, porque quando você vai junto, duas cabeças, né, é como três ou quatro ou cinco, né? Porque quando você tem uma cabeça só, você não consegue colocar em frente os teus projetos, os teus ideais. E quando você vai junto, seja em instituição, seja público ou privado, seja em pessoa mesmo, mais de uma pessoa, a tendência de ser ágil e de achar a solução, ela acelera muito. Então, ser global, ser digital e sempre junto.